Eu achei extremamente importante ela mostrar os casos e as diferenças dos protocolos executados. Então, existe uma diferença muito grande e a partir do conhecimento que a pessoa tem, então, que é no caso da doutora, ela tem um conhecimento bem grande em que ela consegue compor em cima da necessidade do paciente. Isso que foi que me chamou muito a atenção. Então, são protocolos específicos para cada tipo de pessoa e o que o cliente, a paciente, ela vai apresentando ao longo do tratamento e aí ela vai adequando aquilo à necessidade da pessoa. Então, por isso que o resultado, ele vem de uma forma crescente e muito bacana. E isso é visível no que ela mostrou, dentro daquilo que ela acabou mostrando o antes e o depois de cada processo. Ao chegar do congresso, a primeira palestra para mim era mais esperada, Sofia Pedreiro. A doutora Débora falou perfeitamente, deu soluções, mostrou antes e depois, várias propostas terapêuticas, tanto endocrinóticas como orais. A perfeita, encantada, já estou aqui, para me inscrever na mentoria. Olá, sou a doutora Tatiana Cóssia, estava na palestra da doutora Débora, de fundamental importância para expandir nossos conhecimentos sobre o tratamento do lipedema. De fundamental importância conhecer a inflamação, os fatores que podem auxiliar o nosso paciente e como potencializar esse resultado. Amei a palestra, estou super feliz com todas as experiências que nós estamos tendo aqui no Congresso. Muito obrigada. Eu assisti a palestra, a doutora Débora, foi uma palestra fantástica sobre lipedema, mostrando a importância da terapia nutricional vegetável e da terapia oral para esses pacientes melhorarem o lipedema. Foi muito esclarecedor, gostei demais da palestra. Bom, gente, hoje a aula é sobre terapias orais. Então, fechamos hoje a sequência de 3 aulas. Então, falamos a primeira sobre o uso de tecnologias em impedância e calorimetria. Aí, na aula passada, foi sobre terapias injetáveis. E a aula de hoje é sobre terapias orais para pacientes de lipedema. Isso mesmo. O que você vai usar de suplementação oral? Então, eu te trouxe aqui um pouquinho de tudo que a gente tem. Lembrando que nós temos lá nossa mentoria, onde esse conteúdo está mais extenso e, inclusive, tem o pulo do gato nas aulinhas ao vivo, tá? Mas hoje eu vou te dar aí esse cheirinho do que a gente pode usar na terapia oral do lipedema para você que é nutricionista, que é farmacêutico, bioquímico, biomédico, enfermeiro esteta, médico, enfim, tem muitas pessoas atendem essa paciente e muitos dos profissionais podem prescrever. Só fiquem atentos que dentro de cada profissão a gente tem uma regulamentação de dose, né? Então o que eu trago aqui são doses médicas, mas você vai fazer a adequação aí da dose máxima que você pode usar dentro da tua profissão, combinado? Então eu trago para vocês aqui a base do nosso uso de nutracêuticos, ele está na inflamação. Então, inflamação crônica de baixo grau, mediada pela infiltração de mastocitária e aumento de espécie ativa de oxigênio, é a base da inflamação crônica da gordura do lipedema, né? A gente tem disfunção da microcirculação, de permeabilidade vascular, isso aumenta a dor. A gente tem alteração hormonal com resistência insulínica, alteração de receptores de FSH, de estrogênio, tem disfunção mitocondrial, é uma gordura que tem dificuldade de fazer brausinização, de ser oxidada, então tudo isso a gente pode pensar. E mais, a paciente com lipedema tem normalmente desbiose liquigante, então muitos dos ativos quando a gente usa oral, eles são principalmente para a gente organizar o nosso microbioma, tá? Então no cenário todo da inflamação, o nutracêutico ele vai agir como uma ferramenta a mais para te ajudar a fazer esse manejo da inflamação, modulando vias inflamatórias, reduzindo o estresse oxidativo, favorecendo a drenagem linfática e saúde vascular, um apoio à função mitocondrial,
e a energia, a produção de energia celular, né? Melhorar a sensibilidade insulínica, melhorar o metabolismo de lipídios e contribui ainda para analgesia. Então a gente tem N benefícios de usar a suplementação oral, além de uma boa alimentação. Já falei isso na aula de injetáveis, falo de novo aqui, nenhuma suplementação substitui a alimentação, tá? Então precisa de uma alimentação boa. Ah, mas como é que eu faço? Vira nosso aluno lá da mentoria, porque a gente tem 2 aulas sobre isso, uma aula minha e uma aula da nutricionista, te explicando sobre como que a gente modula aí intestino e resposta inflamatória através da alimentação. Mas vamos lá nos suplementos. Aqui então eu trago a quercetina. A quercetina é bem conhecida, né? Provavelmente você já usou ou até já consumiu, porque quercetina tem crucíferas, tem muito dos legumes que a gente faz uso no dia a dia. É um flavonoide que vai agir, tem a função antioxidante, inibe NF-kappa-beta, reduz interleucina 6, tem evidência na melhora da inflamação, no processo inflamatório e na melhora da saúde vascular, tem indicação no lipedema para dor e inflamação e essa modulação de mastócitos. A gente pode usar entre 250 e 500 miligramas ao dia e a gente usa normalmente ele em cápsula, né? Aí aqui a gente sempre tem que tomar cuidado que esses flavonoides, eles podem ter um efeito sinérgico aí com anticoagulantes, então você tem que tomar bastante cuidado com a tua paciente. Aí também a gente tem a cúrcuma, que é muito falada, inclusive, as pacientes usam às vezes o shotzinho com ela em pó, claro que não é a mesma coisa, né, do extrato que está concentrado, mas também é um mecanismo de redução de NF-kappa-beta, é um antifibrótico, tem modulação de COX-2, a gente tem a melhora da dor e da inflamação crônica, e para dor e rigidez também tem um efeito bom e a gente pode usar até 1000 miligramas no dia. A minha sugestão para você que é cúrcuma, você faça separada na manipulação e comece em doses pequenas, e existem no mercado cúrcumas melhores. Por quê? Porque ela pode fazer uma alteração no intestino e a paciente acaba tendo diarreia, cólica, distensão. Então se ela tiver na mistura, você não vai conseguir identificar quem foi o ativo que deu os sintomas e a paciente perde a fórmula inteira. Então faça a cúrcuma separado, tá? Para você poder falar para ela, eu quero que você tome, comece a tomar ela sozinha, para ver se seu intestino tolera bem e daí depois você faz essa modulação, tá bom? Também cautela com anticoagulante. Picnogenol, ele é super conhecido aí no meio, inclusive dos vasculares, costuma ser o nutracêutico que os vasculares mais prescrevem, e ele tem inclusive uma apresentação pronta na farmácia com vários nomes aí, mas em geral 60 miligramas. A gente costuma usar doses um pouco maiores, de 100 a 200 miligramas no dia, e ele tem uma função muito boa, que é antioxidante, é venotônico, melhora o óxido nítrico, e a gente tem evidência na melhora do edema e da dor, e aquela sensação de peso dos membros inferiores também melhora muito com o uso constante do picnogenol, que tem uma vantagem, que ele tem boa absorção transdérmica, tá? Então você pode passar para paciente usar também na perna, não só via oral, e pode usar os dois, tá? Não costuma dar sintoma de trato gastrointestinal, é bem tranquilo de usar. Berberina, lá na aula de injetáveis a gente falou sobre inositol, tem um efeito bem parecido, berberina, metformina e inositol. Só que a berberina pode também fazer aí uma sensibilidade maior intestinal, então eu sempre sugiro, não vai misturar berberina com cúrcuma, porque a tua paciente vai ter diarreia a maior parte das vezes. Começa com um pouquinho, não vai começar a berberina 3 vezes ao dia de 500 miligramas, você pode fazer menos, 200, ver se ela tolera, usa primeiro antes de dormir, enfim. E todo esse pulo do gato aí da suplementação oral, como que fraciona tudo, eu só passo para quem é nosso mentorado, né, gente? Então eu estou te trazendo aqui para você ter essa ideia, mas se você quiser aprofundar o teu conhecimento, vai ser lá nas nossas aulas ao vivo, que são só para os nossos mentorados que eu vou trazer esse conteúdo. A gente tem aí cuidado, porque como ela vai fazer modulação de insulina e glicose, para você não associar um monte de coisa, a tua paciente passar a fazer hipoglicemia, tá? E se já usa uma metformina, não tem por que usar berberina, não vai prescrever isso daí, tá? O ácido alfa-lipoico, que a gente já falou nas terapias injetáveis, que é um antioxidante sensacional. Se você quiser saber usar um
produto só, aprenda a usar ácido alfa-lipoico, que eu tenho certeza que todos os teus pacientes vão ter algum tipo de benefício, tá? Porque ele tem mais de 200 funções descritas. É um mecanismo, então, antioxidante mitocondrial, melhora inclusive o receptor GLUT4. A gente tem evidências clínicas que melhora a resistência insulínica, que melhora a função ovariana, que ajuda a regular FSH. A gente tem comparado ele, inclusive, com hipoglicemia normal oral, né? Com boas evidências. Tem uso para ácido alfa-lipoico, gente, até para retinopatia diabética. Então, tem muita coisa importante para você estudar sobre esse ativo e a gente pode usar até 600 mg ao dia. Se você puder usar a fórmula que é gastro-resistente, a cápsula é melhor porque ele costuma dar um peso no estômago, assim, o paciente, como ele muda, inclusive tem um pouco de efeito ali, como que vai ter esse esvaziamento gástrico. Se você coloca uma dose muito alta, o paciente acaba ficando enjoado, daí acorda enjoado, daí acha que é de outras medicações, né? Então eu sempre sugiro assim, ó, se você vai usar dose alta, lembra que as cápsulas, elas são de 250 ou de 500 mg, então não tem por que você fazer um bem bolado com 10, 20 ativos que vão virar 5, 6 cápsulas. Então fraciona isso e deixa esses ativos que já são próximos de 500 sozinho, que daí você consegue tatear qual que é o que pode dar efeito colateral para o teu paciente, porque normalmente nas doses de tratamento desses ativos, como por exemplo a quercetina, a berberina, o ácido lipoico, o paciente tem intolerância gastrointestinal, tá? Então não comece por essas doses altas e se puder use um com cápsula gastro-resistente, que ela vai ter menos efeito gástrico pelo menos. Aí a gente tem aqui o diindolmetano ou indol 3-cabinol, que ele é um ativo que também modula o metabolismo do estrogênio, então é importante a gente pensar nessa modulação. Claro que precisa estudar bem essa via para ver quando que a gente vai usar, não é para todo paciente, não saia prescrevendo DIN 200 para todos os pacientes, porque não precisa saber avaliar isso direito e daí precisa entender de avaliação do eixo hormonal, não só com o exame de sangue, mas com o exame de metabolômica também, tá? Então, se você usa sem necessidade, você piora ao invés de melhorar a tua paciente, tá? E a gente pode usar de 100 a 300 mg por dia. E eu sugiro que sempre que você vai começar um ativo, você nunca vai começar pela dose máxima, né? Até porque a gente costuma combinar as doses, então não coloque tanta coisa assim. A ubiquinona, eu já falei na aula de injetáveis, é um produto muito bom, essencial para cognição, para inflamação, para resistência insulínica, para geração de energia, para tudo. Porém, a absorção oral, como todos os antioxidantes endógenos não enzimáticos, é baixa, né? Isso é até um mecanismo de proteção do nosso corpo. Vocês imaginam se a gente absorvesse 100% de tudo que a gente toma? Morrer intoxicado a primeira vez que fosse para os Estados Unidos e comprasse aquelas super doses de tudo que eles têm lá, né? Só que, então a gente tem que pensar se essa paciente não precisa de um injetável e também de uma via oral, tá? E usem ativos de boa absorção. A gente tem no mercado hoje em dia algumas marcas que são ativos de melhor absorção do que outras e explica para o teu paciente, olha, vou te passar essa daqui, que ela é um pouco mais cara, mas a absorção é melhor. Se não te passa uma super barata, mas não absorve nada, também não adiantou, tá? Então expliquem, porque a variação de valores é muito grande quando a gente está usando aí uma fórmula de boa qualidade, tá? De boa absorção. Aí, gente, a gente vai pensar sempre na mitocôndria, né? Para geração de energia e redução de inflamação. Então o PQQ, ele muitas vezes é esquecido, a pirroloquinolina quinona, mas ele é bem importante para a gente usar no dia a dia da paciente, principalmente se ela tem queixa de fadiga crônica. Quem não, né? Então, qualquer mulher, se pegar de 35 anos para frente, vai ter uma queixa de fadiga. Então, eu sugiro que você faça um teste, não comece o PQQ com dose de 40, você pode começar com 10 ou 20 no máximo. Não falei sobre ele, inclusive, na aula dos injetáveis, mas só lá para quem é nosso mentorado, mas ele injetável, ele pode dar muita ansiedade, crise de pânico, então não saiam comprando ele injetável, por favor, e fazendo aos seus pacientes, porque o efeito colateral vem e ele é bem imediato, tá? Então comecem a usar o PQQ na via oral mesmo, e a tua paciente vai te reclamar, na verdade ela vai te reportar no efeito colateral do uso crônico, que é a redução de cabelos brancos. Então elas amam usar Dimples e PQQ, que além de tudo, como vai melhorando a saúde da célula, então a gente vai ter uma melhora na questão dos cabelos brancos, entendeu? Benefício, né? Mas não vou falar para paciente que você vai usar por isso, porque daí também não. Isso é o que acontece e as pessoas têm respostas diferentes, né? Tem paciente meu que toma 20 a 1 ano, não mudou nada. E tem paciente que com 4, 5 meses já tá com cabelo ótimo, né? Então é muito de cada pessoa, porque tem a ver com quanto absorve e com quanto tem de necessidade, tá?
Aí a carnitina também é muito usada na alimentação e tal, mas a absorção é baixa, a disponibilidade também, então você pode suplementar, mas tem alguns estudos que mostram que a suplementação oral não tem muito benefício, então aí você faz o teu julgamento, tá? Eu não costumo usar muito. Aí a gente pode ter, então, ela tem efeito, né, de transporte de ácido graxo para mitocôndrio, que vai ajudar na oxidação de gordura, combinado? Mas aí eu posso, nesse caso, se eu quiser usar carnitina, daí sim é um ativo que de repente vale a pena usar na injetável e não tanto na via oral, pela absorção ser melhor. E a acetil L-carnitina costuma ter uma absorção melhor, inclusive é o que absorve no cérebro, então se eu quero melhorar depressão, ansiedade, indisposição mental, aí eu posso usar a acetil L-carnitina que vai ser melhor. A carnitina, a L-carnitina não, tá? Aí a dose também vai de 500 até 3 gramas no dia, você faz a tua avaliação. Você pode colocar ela no mix de aminoácidos, por exemplo, se você quiser para tomar em pó, também não tem problema, tá? O Dimples é o nosso queridinho hoje em dia para tratar qualquer aspecto inflamatório da gordura. Então ele é muito falado na paciente com celulite, mas quando eu vejo esses estudos, eu vejo que muitas daquelas pacientes ali são lipedema e que não são relacionadas como um lipedema, né? Mas não tem exatamente o estudo de paciente com lipedema com ele, tá? Mas o Dimples, ele é um extrato padronizado obtido do Cucumis melon, que é aquele melão Cantaloupe. Só que eu bem feliz, né, quando eu descobri que era do melão Cantaloupe, eu comecei a comer todo dia. Eu falei, gente, eu tenho lipedema, eu vou comer todo dia. E de fato eu como, e é dificílimo de achar aqui em Curitiba, tá? Tem épocas que ele tem em tudo que é lugar, mas passa metade do ano que você tem que ficar implorando para conseguir de alguém. Aí recentemente eu fui estudar ali como é que absorvia o nutriente e tal. É da casca, não é da polpa. Daí eu falei, não adiantou nada, esse meu esforço de comer o melão todo dia não adiantou nada. Mas eu uso na suplementação e eu passo para 100% das pacientes. Não tem absorção transdérmica, tá? Então tem que ser no comprimido. E ele é rico em superóxido dismutase. Por isso ele tem um efeito tão bom, só que tem que usar. A suplementação oral tem que tomar todo dia e durante muito tempo, porque senão não dá resultado. Tomou um dia só, no dia que acordou com a pá virada, mal-humorada, que o lipedema tá pior, aí vai lá e toma e diz que não deu resultado, óbvio, né? Tem que tomar todo dia, tá? Modula então resposta inflamatória, reduz estresse oxidativo, melhora a microcirculação e a drenagem. Então, se você não quer prescrever muita coisa para tua paciente, Dimples com o Pycnogenol já é uma super combinação, tá? Porque a gente tá agindo na inflamação, tá agindo no lipedema, na drenagem, na dor, com 2 ativos muito bons, tá? E bota também um pouco de biquinona, porque também vai ajudar a paciente. E o Pepti Strong é o nosso queridinho no momento, porque lá no curso, para quem é nosso aluno, expliquei como que a gente usa, vou explicar na aula ao vivo os análogos de GLP-1, especialmente a tirzepatida, que é o Mounjaro. Por quê? Tem estudo que mostra que de fato ele age na lipodistrofia. Só que o paciente que usa análogos de GLP-1, mesmo que não usa, que quer emagrecer, essa paciente ela é inflamada. Quando ela é inflamada, ela tem dificuldade de oxidar gordura. Na redução alimentar ou no jejum intermitente, ela acaba oxidando o músculo. Entende? Então, essa paciente que tem resistência insulínica, inflamação, alteração na captação de gordura pela musculatura, porque a gente emagrece porque o músculo tem a capacidade de oxidar gordura, né? Tá tudo bagunçado e ela ainda faz uma restrição alimentar, da onde que ela vai tirar glicogênio se ela não consegue oxidar gordura? Normalmente vai dar musculatura, né, gente? Então a gente vê essa paciente reduzindo a massa magra visualmente, também na impedância. Muitas vezes ela baixa o peso só com isso, né? Só perdendo massa magra. Então o Pepti Strong, ele veio, acho que foi final de 2023, se não me engano, como eu não lembro exatamente a data que ele começou a ser produzido, mas ele ficou bem famoso no final de 2023 como um aliado para a gente evitar a perda de massa muscular em várias situações, né? Paciente com sarcopenia, a paciente na transição menopausal com alteração dos hormônios, o paciente que está fazendo o processo de emagrecimento e mais recentemente no paciente que está usando tirzepatida, a gente vê um benefício muito bom porque o Pepti Strong, ele age, esse complexo e o legal do Pepti Strong, não sei se vocês sabem, mas ele foi feito por IA. Então é uma fórmula que foi feita por inteligência artificial e a base dele são peptídeos bioativos hidrolisados do feijão fava, que é aquele feijão verde, tá? De soja, né? Uma soja verde. E ele atua através das vias mTOR e ele vai aumentar a síntese muscular e reduz a degradação da musculatura por vias específicas ali, aumentando a massa mitocondrial e acelerando a recuperação de força. Ou seja, ele não vai substituir o
o Whey Protein? Isso é uma dúvida, né? Mas como que a gente usa ele junto com o Pepsi Strong? Aliás, como que a gente faz a associação da via oral com o injetável, com a alimentação, com as tecnologias? Como eu faço? Essa é a dúvida que os pacientes, que os mentorados, né, que os nossos alunos, eles têm. E você, quando me acessa lá no Instagram, fala, doutora, como é que eu faço tal coisa? Então, como eu faço? Então, vocês viram que eu mostrei para vocês já na aula 1, tecnologias de avaliação, na aula 2, uso de injetáveis, e um pouquinho aqui na nossa terceira aula sobre o que é possível de recursos na via oral para modular a inflamação, ter uma boa resposta. Mas como que eu faço? Como que eu faço o passo a passo? Quando que eu boto injetável? Quantas semanas? Quanto que eu boto de via oral? O que que eu faço? Aí isso eu vou te contar quando você virar nosso aluno da mentoria Nutriolip. Então hoje, de novo, a gente está pela última vez com as nossas inscrições abertas na nossa mentoria Nutriolip, que são aí mais de 20 horas de conteúdo online gravado, onde a gente tem toda a base teórica, artigo, onde você vai estudar passo a passo de fisiopatologia, exame, calorimetria, impedância, metabolômica, tudo que você precisa ter para montar teu raciocínio, qual que é a base hoje em dia da fisiopatologia dessa doença, disbiose, leaky gut, está muito bem detalhado ali dentro, como que você usa exame de metabolômica, a gente tem aula de convidados sobre metabolismo hepático, a gente tem aula de convidados sobre a pele do lipedema, sobre dieta, as questões vasculares, tem muita coisa boa ali para você, mesmo que você já atenda paciente com lipedema, mesmo que você já tenha feito alguns cursos, você não fez esse ainda, certo? Eu te garanto que o conteúdo é bem aprofundado, mas ele é mais do que isso, ele é prático, para que você coloque na tua prática. E mais, paciente de lipedema, gente, ela não é igual uma da outra, então se você comprou algum curso que é uma fórmula de bolo, faça isso, não teve resultado, eu tenho certeza, porque você tem que aprender a raciocinar. Quando você aprende a identificar aquela paciente, a raciocinar, você consegue montar o teu raciocínio clínico para que você consiga trazer um bom resultado. Porque nem toda paciente está inflamada igual, nem toda paciente tem dor igual, nem toda paciente tem a gordura igual. Tem paciente obesa com menos lipedema do que paciente magra, que tem mais lipedema, entende? Então, tudo isso tem que aprender a fazer essa avaliação para vocês verem o tamanho do desafio que é atender a paciente com lipedema. Como que eu coloco? Quando que eu coloco injetável? Quando eu falei na aula de injetáveis, eu falei sobre detoxificação e antioxidação e otimização. Não trouxe, inclusive, a otimização na aula, claro, porque eu vou deixar esse conteúdo para você, que é nosso aluno. Então, lá na mentoria, você vai ter esse passo a passo, como eu faço, e nas aulas ao vivo, que começam agora em outubro, eu vou te trazer o pulo do gato, que eu não botei nem lá, porque eu quero que você participe da aula ao vivo. Claro, eu não quero que você só compre esse curso, nem deixe ele engavetado, e muito menos compre o curso e só assista as aulas, gente. Eu quero que você participe lá comigo. Então, aproveite hoje que nós estamos com as inscrições novamente abertas. Vire nosso aluno da mentoria. Bastante conteúdo teórico, mas muito conteúdo de prática de exame físico, como é que a gente usa as aparelhos ali na sala, como que a gente usa as tecnologias, como que a gente faz avaliação física. Você precisa se sentir seguro. E nas aulas ao vivo, que são 4 aulas, marcadas aí de 2 horas, mas eu tenho certeza que a gente vai se estender no tempo, para que você possa tirar suas dúvidas. Você pode me trazer ali seus casos clínicos. Ah, mas Débora, eu nem comecei a atender, como é que eu faço? Vamos conversar lá. Não, já estou atendendo, o resultado não tá bom. Me conta como que é o teu processo. Essa é a ideia, a gente poder tirar essas dúvidas. Cada aula eu vou trazer uma temática diferente, então vamos falar sobre alguns detalhes da avaliação física, a gente vai falar sobre detalhes da terapia dos injetáveis, eu vou falar sobre detalhes da via oral e no ciclo das dietas, que a gente cicla essa dieta ao longo do tratamento, e também como que a gente associa tecnologias e você monta o teu plano de negócio. Então é importante que a gente tenha essa oportunidade de troca de conhecimento, porque, gente, assim, ó, conhecimento não ocupa espaço, né? Eu sempre falo isso, e aprender com o mentor é o jeito mais eficiente, não é nem mais rápido, é mais eficiente de você ter um bom resultado na tua prática, porque você vai aprender com alguém que está mais tempo do que você, que já errou, né, por você, e que acertou muito mais do que errou, porque senão ele não estaria ali. A gente já faz isso aqui, a gente há mais de 10 anos, quase 14 anos atendendo mulheres para inflamar, lipedema, emagrecimento, transição menopausal, tudo isso. E lipedema especificamente, já há 10 anos que eu faço atendimento de pacientes, com um número enorme de pacientes tratadas. No começo o resultado não era tão bom, como é que a gente conseguiu ter bons resultados hoje em dia? A gente associa tecnologia, não associa, usa Mounjaro para todo mundo. Tudo isso a gente vai conversar lá nas
nossas aulas da mentoria, e inclusive reposição hormonal, que é uma dúvida, tá? A mulher da transição menopausal, já falei na aula de injetáveis, a oscilação do FSH faz com que ela tenha uma piora do lipedema. Como é que a gente trata isso? Pode passar gel de estrogênio nesse lipedema? Pode usar implante? Usa gestrinona? Tudo isso está lá na nossa mentoria, nos conteúdos gravados, mas todo o pulo do gato ele vai estar nas nossas aulas ao vivo, porque eu faço questão que você, que é nosso mentorado, participe. Se você não é nosso mentorado ainda, hoje é a tua última oportunidade de se inscrever, virar nosso aluno e já começar a acessar esse conteúdo hoje mesmo, para você poder assistir e nos próximos dias já estar aí comigo fazendo as aulas ao vivo. Então aproveite. Então a gente está com, hoje é o último momento de entrada na mentoria com desconto. O valor normal da mentoria de R$9 mil, perdão, ele está por R$6.000, que você ainda pode parcelar lá com o nosso comercial e já se tornar nosso aluno. E mais do que nosso aluno, você ter essa segurança que você aprendeu mais sobre quem está na prática já há tanto tempo, e você vai poder tirar dúvidas, que eu te garanto que se você já comprou algum curso de lipedema, você não conseguiu tirar dúvida, né? Porque eu conheço que tem aí no mercado e normalmente é protocolo fechado, que você vê lá gravado e acabou, e daí quando você replica você não tem resultado. O nosso não. Além de você ter um passo a passo de quem já faz isso durante muito tempo, você vai ter a oportunidade de conversar comigo com as nossas datas aí, a gente lá, o nosso comercial te passa as datas certinhas para que você possa tirar a sua dúvida. Ah, Débora, mas não vou poder participar exatamente nesses dias da mentoria. Como é que eu faço? Você vai assistir esse conteúdo e você vai mandar suas dúvidas pra gente, porque a gente tem uma assistência na plataforma. Olha, meu caso clínico é tal de tal maneira, isso. Você entendeu? Que é para você ter oportunidades, mas eu te peço, se você é nosso mentorado já, se organize para participar da aula ao vivo, que eu te garanto que você não vai se arrepender. Inclusive, a gente tem uma aula logo depois do Congresso do Internacional do Lipedema, onde eu trago todos os highlights desse congresso que está sendo super esperado, com muito artigo, muito trabalho novo mostrando sobre tratamento estético, sobre uso de metformina, gestrinona, avaliação de mama, tem um monte de coisa legal que vai sair desse congresso. Eu estou super ansiosa e eu tenho certeza que eu vou poder trazer para você muito conteúdo bom. Então hoje é a última oportunidade de você virar nosso aluno, se inscreve no link, chama o comercial com desconto de 9 mil por 6 mil e depois não reclama que a gente vai fechar esse carrinho. E daí começou a mentoria, gente, as aulas ao vivo não entra mais ninguém, para que a gente possa realmente entregar um produto de qualidade para você. Não perde essa oportunidade hoje, o último dia para se inscrever na nossa mentoria. Você já começa a assistir e a gente se vê daqui a alguns dias lá no nosso conteúdo ao vivo, online, e a gente vai poder conversar bastante sobre essas pacientes. Eu vou te trazer pulo do gato, aquelas coisas que a gente sabe da prática, sabe como? É melhor tal coisa, troca esse horário para trazer um resultado melhor. Não perca essa oportunidade. Vire nosso aluno do Mercado Seu, aluno aqui do nossa mentoria Lipedema. Comece hoje a estudar e se prepare para esse mercado que é inevitável. A gente já tem uma mulher em cada 5 com lipedema e esse número só cresce. É a doença que cada vez mais a gente vai ter diagnóstico, porque os profissionais estão se especializando. Não seja você um que não se especializou, porque você vai ficar para trás. Isso é fato, tá? A gente tem inúmeros profissionais hoje em dia que tratam mulheres, inúmeros que tratam emagrecimento e que dizem que tratam lipedema. Pouquíssimos têm bons resultados. E por quê? Porque as pessoas não querem se aprofundar no conhecimento. Eu te garanto que essa mentoria é um conhecimento aprofundado da prática para você ter um bom resultado nos teus tratamentos das tuas pacientes e você se diferenciar, que não existe maior autoridade para um profissional médico do que o bom resultado da sua paciente, ou se você é nutricionista, fisioterapeuta, não importa. Para o profissional de saúde, o resultado é extremamente importante para a gente, em todos os sentidos, né? Porque a gente está comprometido com aquela paciente, a gente quer que ela tenha um resultado, porque existem questões éticas e princípios envolvidos, né? Mas principalmente também porque você é um profissional, a gente merece esse reconhecimento. E o reconhecimento, ele vem do outro, não é a gente dizer que a gente é autoridade, que a gente tem bons resultados, é o paciente perceber isso, né? Isso vem da percepção do outro. Isso só vem com ética, com ciência, com profissionalismo e com bons resultados para sua paciente. Então, não fique para trás. De fato, o lipedema ainda é um oceano azul dentro da medicina e dentro da saúde, para a gente poder trazer bons resultados para a sua paciente e automaticamente isso traz bons resultados para a sua clínica, para o seu negócio, para o seu consultório, para a sua carreira. Mas você vai fazer isso como consequência, isso vai acontecer como consequência de você cuidar dessa mulher com verdade e com intenção que ela realmente melhore. A paciente lipedema, ela não precisa de mais um na sua vida, ela precisa daquele que realmente vai se importar
sentar com ela e vai entender a vida, a rotina dela e ajudá-la, direcioná-la no caminho que ela precisa para desinflamar, para ter bons hábitos de vida, ter saúde a longo prazo. E isso só vem, gente, com o nosso conhecimento. Então não perca a oportunidade. Hoje é a última oportunidade de você entrar na mentoria com desconto ainda, gente, de 9 mil por 6 mil reais. Ainda pode parcelar lá com o comercial, já fazer o teu acesso e começar a assistir. E a gente se vê em alguns dias lá na aula prática. Se você não, na aula ao vivo, né? Se você não puder participar por algum motivo da primeira, mande as suas dúvidas lá na nossa plataforma, participe da segunda, da terceira e da quarta, não deixe de participar. E você que não se inscreveu, de fato hoje é a tua última oportunidade. Inscrição abertas ainda, a gente vai fechar o carrinho nos próximos dias. Inscrição agora com desconto aqui na aula, não deixe de participar e peça lá para o nosso comercial, só por ter participado aqui da aula, o PDF que eu deixei para você com esse conteúdo dos fitoterápicos, dos nutracêuticos que você pode associar para sua paciente na via oral. E tem até umas fórmulas lá que eu deixei prontas para você, tá? Mas não deixe de ser nosso aluno, é uma oportunidade muito boa de você aprender com uma equipe que já está aí atendendo essa paciente durante muitos anos e com resultados bons, com dificuldades, com estratégias que não deram tão certo e outras que deram mais certo. E é isso que a gente vai trazer lá, uma mentoria de verdade para você, para que você saia desse curso. Não é mais um curso, é aquele curso que te trouxe uma segurança para o teu atendimento, tá? Então faz tua inscrição, hoje é a última oportunidade de fazer a inscrição com desconto de 9 mil por 6 mil, parcelado lá com o comercial, se quiser, né? E já se torne nosso aluno. E a gente se vê em alguns dias na nossa aula prática. E nós vamos encerrar 2025 com chave de ouro, você tranquilo e confiante no atendimento da tua paciente com lipedema, e eu feliz porque te ajudei a chegar nesse resultado, tá bom? Então te espero lá, aula prática, gente, aula ao vivo via Zoom, pra gente discutir a sua prática, né? Daqui a alguns dias eu te espero lá, não perca a oportunidade de se tornar um aluno dessa mentoria de lipedema e te deixar mais confiante no atendimento da paciente, tá bom? Te espero lá.